Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao Nosso Esporte. Estamos chegando com muito fôlego, entrevistas e muitas informações. Veja quais serão os assuntos de hoje. Vôlei de praia feminino de Blumenau é medalha de bronze na primeira etapa do estadual Sub-17. Vôlei masculino vence a primeira e fica perto da semifinal da Liga Nacional B. Você já ouviu falar em ultramaratona aquática? Nós vamos entrevistar uma blumenauense acostumada a nadar a longas distâncias. Você vai conhecer também um esporte de predominância masculina, mas que está atraindo muitas mulheres. E as aulas de boxe me encantaram, eu nunca tinha feito luta antes. E faltam 65 dias para o início da Copa do Mundo na Rússia. Boa noite, é com muito prazer que estamos iniciando a 10ª edição do Nosso Esporte. E vamos iniciar o programa de hoje para falar de futebol e com meu amigo Vilmar Minosso. Minosso, um domingo de muitos campeões. E deu Figueirense aqui. Um domingo, Cláudio, de alegrias e tristezas aqui em Santa Catarina, contrariando aquela projeção que se fazia aqui da Chapecoense, que fez a melhor campanha durante a fase de classificação e que foi para o jogo único. Aí o outro time vem ou para matar ou para morrer, né? Olha, nos 90 minutos o Figueirense foi num esquema bem armado pelo Milton Cruz para um jogo que valia um título. Ele soube se defender, atacar, fez o gol no primeiro tempo, se defendeu no contra-ataque, na consequência o Michael Leite, né, fez o segundo aos 39. Então o Figueirense... O Denis jogou muito também, o goleiro do Figueirense, pegou muita bola ontem. Mas o que aconteceu? O time da Chapecoense, ao meu ver, fez um jogo comum. Não foi um jogo com características de uma decisão. O Figueirense, diferentemente da Chapecoense, se comportou na condição de finalista. A Chapecoense achou que a qualquer momento sairia o gol. Tomou o gol, entrou numa situação de adversidade. Quando buscou o empate, tomou o segundo e já era tarde. E deu Corinthians? Deu Corinthians. Olha, nós dizemos aqui que clássico é clássico e vice-versa, como dizia o poeta, né? Certo. E não é que deu exatamente aquilo que se esperava, que era o Palmeiras, por ter vencido o primeiro jogo. Pelo investimento, pelos jogadores que tem pela no elenco, condição, né? Mas olha, se tu analisares bem, Cláudio e telespectador, tirando o Jô, a base do Corinthians campeão brasileira permaneceu. E é um time que se conhece bem, que joga certinho, né? Tá um bem time cruzado. Que joga no conjunto, na coletividade, como manda o futebol. O Palmeiras tomou gol cedo demais, logo no comecinho do jogo, sentiu. Agora, o lance polêmico, né? Não foi pênalti. Não foi pênalti. O que deixa dúvidas, e aí a razão dos palmeirenses reclamarem, é que houve uma demora considerável do árbitro, que foi convicto a marcar o pênalti, e aí o quarto árbitro, depois de alguns minutos, acho que foi 5 ou 7 minutos depois, que ele avisou, olha, não foi pênalti, e aí deu... É que ele viu a televisão, né? Provavelmente, né? Ou estava muito próximo do lance. Mas enfim, no Rio de Janeiro, o Vasco, que tinha vencido o Fluminense nos acréscimos, na semifinal, acabou sofrendo um gol dos acréscimos e perdeu o título. No primeiro jogo com o Botafogo também não venceu com um gol já nos acréscimos? Exatamente, 3-2, né? A primeira... Pois aí acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro aos 49. Acho que faltou um pouquinho de segurança ao Vasco naqueles minutos finais, porque como diz o ditado, jogo de campeonato, bola pro mato, não é assim que se fala? E o Vasco da Gama parecia e mostrava que queria buscar o gol, queria terminar o campeonato vencendo o jogo. E aí num descuido de muita sorte, foi uma bela jogada do Botafogo do gol, mas o gol foi chorado, hein? Foi. E o zagueiro tinha sofrido um pênalti minutos antes. Sim. Né? E o árbitro não marcou. Agora, a expulsão do Fabrício em meio ao jogo destoou o time do Vasco. O Vasco perdeu muito com a ausência de um jogador. Claro, tu vai me dizer, mas o Botafogo também teve um jogador expulso. Mas foi aos 48 do segundo tempo já, né?
Então não tinha mais o que fazer. Vamos lá, e deu Grêmio, né? Teu Grêmio campeão, Renato Gaúcho, como ele mesmo profetizou, não para de, a cada 2 meses um título, Minosso, vai ser assim? Pois é, esse ano tem sido assim, né? A Supercopa e agora a Copa, o Campeonato Gaúcho, depois de um jejum de 8 anos, né? Foi interrompida a série do Internacional com a conquista do ano passado do Novo Fazia Hamburgo. desde 2010 que o Grêmio não venceu o Com o Gauchão. Silas, acho que era o técnico daquela ocasião. Exatamente. Então, mas aí o Grêmio fez 4-0, depois 3-0. O time que é o atual campeão da Libertadores não tinha como competir com o Brasil, que fez uma grande campanha e, ao contrário do que fez o Palmeiras, foi lá, exibiu o troféu de vice-campeão, recebeu as medalhas, comemorou e muito o vice-campeonato. Mas, Minosso, faltam 65 dias para o início da Copa do Mundo na Rússia. E hoje nós separamos 2 gols de 2 artilheiros nos 2 últimos mundiais do Brasil, Minosso. E foram 2 gols muito parecidos de 2 fenômenos. Nós vamos ver a imagem agora, o Gilson vai rodar para a gente. O primeiro gol que a gente vai mostrar é esse de Romário contra a Suécia em 94. Ele recebe a bola, invade a área e de bico faz o gol de empate do Brasil naquele jogo. Foi o terceiro jogo do grupo da fase de classificação. O Brasil perdia por 1-0 e o Romário foi lá e com esse gol de biquinho foi lá e marcou o gol de empate do Brasil. E na semifinal depois ele fez aquele gol de cabeça também. Olha como a jogada é parecida para o gol do Ronaldo em 2002. Ele também recebe, invade a área e de bico. Biquinho da chuteira, né? É, coisa incrível, né? 2 jogadores, né, famosos e decisivos como o Romário e o Ronaldo. E o Ronaldo até viu uma entrevista esses tempos, ele dizendo que se inspirou realmente, ele viu o gol do Romário e bateu também da mesma forma. Agora veja só, em 94 o Romário, em 2002 Ronaldo. E esse ano, Minos? Quem será o cara esse ano na Rússia, vestindo a camisa da seleção brasileira, que pode fazer essa diferença? Claro, o Romário fez essa diferença em 94, foi o artilheiro, mas o Tafarel também na hora de defender pegou pênalti. Você tem que ter um bom goleiro, né? E o Tite não tem um pegador de pênaltis. E nós vimos agora, nesse domingo aí, por exemplo, o Cássio. Será que vai na última hora? Eu acho que ele carimbou o passaporte dele nessa decisão, pegando aqueles pênaltis, minha opinião. Precisa do cara Mas rapidamente, Minosso, nosso tempo aqui nesse primeiro bloco já está encerrando, mas antes de encerrar, olha só, hoje a gente vai destacar o álbum, que está dando maior alvoroço em Blumenau, né? Muita gente, o Lucas, que aqui é o nosso editor de imagens, ele foi comprar as figurinhas, teve que ir no shopping comprar as figurinhas, disse que tinha fila quilométrica para conseguir comprar as figurinhas do álbum da Rússia 2018. É uma prática antiga, né? Você, com certeza, quando criança já colecionava, eu também. E tem um detalhe muito interessante aqui, Minosso e amigos, não é propaganda, viu? Mas esse álbum aqui, além das figurinhas dos jogadores, ele tem muita informação. Tem histórias da Copa, todos os campeões da Copa, os jogadores, a história dos jogadores. Enfim, é interessante para você. É uma diversão, né? Para colecionar e também para aprender muito sobre futebol, né? E vários jogadores, né, famosos, não sei se a gente vai ter condições de vir aqui com o Maurício, né? A Di Maria, Agüero, tudo da Argentina aqui, o Ozil da Alemanha, o Götze que fez o último gol, Nem né? o brasileiro tu tens nessa relação. Não tem, é difícil. Eu só sei que o Felipe Luiz provavelmente está no álbum, mas dificilmente vai estar na Copa do Mundo. É que nem a gente falava, mas daqui a pouco vai ter jogador convocado em cima da hora que mas vão ter que refazer essa edição aí. O Lucas me informou que ele acha que eles vão enviar com outro nome. Mas vamos então a Mas frase... é bacana, eu também sou do tempo do Tico, que colecionava tampinha de refrigerante com os craques de clubes e da seleção. Esse é bem mais antigo, esse aí já não... Por isso que eu sou daquela geração. Bom, gente, e para fechar este primeiro bloco, nós vamos à frase da semana. E esta semana do mestre Nelson Rodrigues. Acompanhe na tela. Olha o que o Nelson falou. Em futebol, Minos, o pior cego é o que só vê a bola. Esse era um gênio. E nós vamos ao intervalo e já voltamos.